Antônio Vinícius Lopes Gritzbach foi um dos poucos a desafiar o poder do PCC, primeiro comando da capital. Mas, ao fazer isso, assinou sua sentença de morte. O empresário sabia que a qualquer momento sua vida poderia ser tirada. Essa foi a escolha que fez. Os traidores, principalmente, que traem a confiança ou traem as regras, eles têm regras também, são regras criminosas, obviamente, eles têm vários sentenciamentos, e um deles é a morte, a execução. Ao longo da história isso tem sido verificado. O Brasil é refém do crime organizado e os números confirmam. O país tem mais de 50 facções criminosas, com pelo menos uma delas em todos os estados e no Distrito Federal. A gente assiste um país que em 2021-22 tinha 53 facções criminosas, em 2022-23 eram 72 facções criminosas e o relatório da semana retrasada identifica 88 facções criminosas. Um fenômeno que só cresce no país. E todas essas facções criminosas, cada qual com o seu jeito, umas até sendo recorte de outras, tem o seu estatuto, as suas regras mínimas, né, de convivência dentro daquela organização criminosa. A maior é o PCC, primeiro comando da capital, que se internacionalizou e é associada à máfia italiana 'Ndrangheta, para abastecer a Europa de cocaína. Hoje a facção fatura, só com essa operação, cerca de $1 milhão por mês. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que se vê deste cenário é a ousadia e o avanço do crime organizado de forma impressionante, sem barreiras, sem solução. Para os especialistas, o fortalecimento das facções como primeiro comando da capital é resultado de um retrato de corrupção e impunidade, alimentado pela inércia das autoridades. O que a gente percebe é que para enfrentar o crime organizado no Brasil e no mundo, você precisa de investimento, você precisa de identificar as lideranças, você precisa, inclusive, de identificar dessas lideranças, elas permaneçam isoladas da massa carcerária, porque essa liderança ela tem um poder, entre aspas, não só de violência física, mas de violência moral, de coação, né? Eles conseguem, como diz o criminoso, entrar na cabeça daquele que vai cumprir uma missão. Você precisa de investimento tecnológico na polícia e você precisa tirar o dinheiro, os produtos e o proveito do crime. E além disso, essa situação geopolítica do Brasil, o maior país da América do Sul, o segundo maior país da América Latina, um país que tem 10 fronteiras. Dessas fronteiras, 3 países são produtores de cocaína e maconha do mundo. Então você tem essas características próprias, né, do nosso país e tem essa leitura processual, né, que exige no combate ao crime organizado de todo o país, de todo mundo. Inclusive quando a gente fala de máfia, inclusive quando a gente fala de Farcs, né, cartéis, é sempre essa estrutura. Então são situações centrípedas e centrífuga, de dentro para fora e de fora para dentro, que a gente vai de alguma forma, né, eu não digo acabar com o crime organizado, que seria a polícia até, mas pelo menos ter maior controle do crime organizado. Um dos pontos mais importantes do enfraquecimento do crime organizado é tirar o dinheiro. E o que a gente assiste hoje, né, até pela própria imprensa, que o crime organizado, ele tem um lucro, o tráfico de entorpecente, ele gera um lucro tão grande que impõe ao crime organizado a lavagem de dinheiro. E é nesse sentido de lavar dinheiro, né, que o crime organizado começa a colocar as suas teias, inclusive no serviço público. Isso, esse diferencial que a gente chama da simbiose do crime organizado. As facções agem à luz do dia, se expandem e atuam na cara da sociedade.
Prova disso foi a morte de Vinícius Gritzbach, de 38 anos. Uma execução no maior aeroporto do Brasil e da América do Sul, e o segundo mais movimentado da América Latina, onde cerca de 250 mil pessoas circulam todos os dias. Meu entendimento é que houve um excesso de confiança, até uma ação precipitada por parte dos que executaram essa morte no aeroporto, porque é uma área de muito risco para esse tipo de ação. Ou seja, poderia ser cercado até pelo tráfego de veículos que existe aí no aeroporto, poderiam ficar emparedados aí, teria uma dificuldade terrível de sair dali. Eu entendo até que foi uma ação precipitada, porque haveria outros locais mais tranquilos para executar essa ação. Não descarto, inclusive, que tenha havido a precipitação pela cobrança da execução que estivesse em andamento, e, inclusive, pode ser, esse é um dos braços da investigação, que ela possa ter relacionado com policiais corruptos vinculados à facção, como estava protegendo a própria vítima dessa execução. Mas existe a possibilidade, inclusive, de policiais vendidos aí para o crime, obviamente, tenham executado essa operação com excesso de autoconfiança. O alvo era agente imobiliário, que assumiu em 2023 um acordo de delação premiada com o Ministério Público para entregar supostos esquemas de lavagem de dinheiro do PCC. Esses elementos estão sendo compartilhados com a Polícia Civil, com as polícias, com as corregedorias da Polícia Civil também e da Polícia Militar, e o Ministério Público estará atento, vai acompanhar. Eu ontem falei com o secretário Derrite, ontem à noite, já me solidarizando, oferecendo o meu apoio, e ele me garantiu também que a Secretaria de Segurança, que o governador estão empenhados na solução desse crime e que os responsáveis, estejam ele em qualquer instituição do Estado, serão punidos. O Ministério Público pode ter certeza que vai acompanhar e vai velar para que isso ocorra. O crime ocorreu na área externa de desembarque do aeroporto de Guarulhos. O ataque também vitimou o motorista de aplicativo Celso Araújo Sampaio de Novaes, de 41 anos, que foi atingido nas costas por um tiro de fuzil e deixou outras pessoas feridas. 8 de novembro, às 4h03 da tarde, o empresário acompanhado da namorada desembarca no Terminal 2, sob proteção de seguranças. Assim que sai do saguão, 2 homens encapuzados e armados com fuzis surgem e disparam contra ele. As imagens de segurança mostram passageiros desesperados que correm com suas malas e funcionários que tentam se proteger. Os atiradores fogem em um Gol preto, que foi localizado minutos depois na rua Guilherme Lino, na Vila Monteiro Lobato, periferia de Guarulhos, próximo ao aeroporto. No veículo foram encontradas balaclavas e armas. A polícia científica faz comparações do material genético deixado com suas bases de dados para tentar identificar os suspeitos. Foi planejado, não foi feito de supetão. Teve um planejamento, provavelmente vazou informações de dentro dos colaboradores do Vinícius, talvez dos policiais. Não posso afirmar isso com certeza, porque seria leviano, mas a gente, pela nossa experiência policial, a gente sabe que esse tipo de delito ele é devidamente planejado, ele não sai da noite para o dia. Você não consegue reunir bandidos com fuzis, pegar um carro roubado e cometer um crime e planejar isso em meia hora. Isso não é feito dessa maneira. Então houve falha sim, houve falha inclusive ali nos arredores do aeroporto. Faltou um patrulhamento efetivo, faltou segurança. Ali é uma área federal, deveria ser redobrada a segurança, mas o que a gente vê nos aeroportos é muita multa por você estacionar rapidamente para tirar a sua bagagem e pouca fiscalização de crime, ou seja, pouco patrulhamento. O que a gente mais vê ali, inclusive reclamações que nos chegam a todo momento, é de blitz arrecadatórios, mas blitz para se prender bandido, muito pouco. Os 4 policiais militares que faziam a escolta de Vinícius foram afastados de suas funções e tiveram seus celulares apreendidos para a investigação.
problema que nós temos no Brasil inteiro, ele não é um problema só do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente vê isso com muita frequência, policiais fazendo escolta durante a folga de bicheiros, né, até de traficantes. Então, é preciso se reestruturar também a carreira das polícias, se unificar essas carreiras. Não estou dizendo em juntar a polícia civil com a polícia militar, mas é preciso que no âmbito nacional a gente tenha, por exemplo, carreiras que sejam semelhantes. Não é possível que a gente tenha uma polícia militar aqui em São Paulo que é diferente de uma polícia militar, por exemplo, do Rio Grande do Norte. A gente tem que ter formação mínima, alguns elementos básicos para a reestruturação dessas carreiras. O que acontece, mano, que eu tenho percebido, eu tenho dito isso, é que o Brasil já tem a sua primeira máfia. O PCC é a primeira máfia brasileira, infelizmente, né? E como tal, um dos requisitos principais para que você tenha o surgimento de uma máfia, além da ausência do Estado, do controle do Estado, é o nível de corrupção dos agentes públicos e o nível também de infiltração nos poderes do Estado. Então a gente precisa sim de regras de compliance, a gente precisa que as corregedorias também trabalhem, sejam duras na fiscalização desses policiais. Eu acho que um policial fazer bico já não é algo aceitável, evidentemente que é para complementar o seu salário, então precisa também ter uma remuneração adequada. Porém, se há uma vedação legal, essa vedação tem que ser obedecida. O que não me entendi muito foram policiais militares ligados, algumas, inclusive a tropas especiais, fazerem um bico de segurança de um réu por duplo homicídio ligado ao PCC, que há quase uma década fazia lavagem de dinheiro para o PCC e que respondia na justiça a outros 2 processos de lavagem de dinheiro que foram denunciados por nós, justamente de lavagem para o PCC. Então isso tudo precisa ser muito bem apurado, os responsáveis punidos, mas providências terão que ser tomadas para o futuro, seja no âmbito interno das polícias civil e militar, que terão que depurar os seus quadros, isso é imperioso, seja no âmbito da legislação. Também é necessário que o Brasil tenha hoje uma legislação antimáfia, né? A Argentina já adotou uma legislação antimáfia e é preciso que o Brasil faça também, nos moldes que ocorreu na Itália, né? A mesma infiltração que nós vimos na Itália, e ela ocorre nas polícias, mas ocorre também no Ministério Público, ocorre no Poder Judiciário. A gente tem visto aí decisões, no mínimo, estranhas de cortes superiores. O próprio Vinícius foi solto no HC do STJ, respondendo a um duplo homicídio, né, como mandante. Então, tudo isso também precisa ser dito, porque senão a conta fica só em cima da polícia. Ele fez essa delação, então ele conseguiu colocar policiais que se desvirtuaram, policiais corruptos e a maior facção do Brasil contra ele. O crime, ele não teme absolutamente nada, porque sabe que nós temos uma legislação fraca, uma legislação pífia, nós temos pouco patrulhamento. Quando alguns parlamentares destinam emendas para comprar fuzil, por exemplo, para a GCM, há ataques de tudo quanto é lado, dizendo que, por exemplo, a nossa Polícia Municipal, a Guarda Civil, não pode ter um armamento à altura, ou seja, eles podem entrar à luz do dia, durante o dia, sair de um carro, portando um fuzil, que é uma arma de guerra, de alto poder lesivo, de alto poder letal, fazer diversos disparos, mais de 30, 40 disparos, salvo engano, 27 acertaram o Antônio Vinícius, e não acontece absolutamente nada. Um inocente acabou morrendo. Por quê? Porque nós temos uma legislação extremamente complacente, aliado com a falta de patrulhamento e com a falta de investigação. Um indivíduo como esse deveria ficar o tempo integral da sua pena na cadeia. O que ocorre no Brasil? Nós temos a progressão de regime. E isso também é uma luta para se acabar com a progressão de regime. O criminoso que comete um crime como esse, expondo a vida de terceiros, matando um inocente, um motorista de aplicativo, um passageiro de aplicativo ou qualquer pessoa, ele tem que pegar no mínimo 30, 40 anos e cumprir 40 anos e não sair pela porta da frente depois de mostrar um bom comportamento. Bom comportamento se mostra na vida em sociedade e não dentro de cadeia. Mas também é uma luta, principalmente aqui em Brasília, para se mudar isso, porque infelizmente muitos deputados e muitos senadores
acham que isso, uma medida como essa, de acabar com a progressão, seria desumano para esses bandidos. Desumano é o que eles fazem todos os dias com a sociedade brasileira. A polícia encontrou 2 fuzis com carregadores e uma pistola em uma mochila. Depois, outras 2 bolsas com mais um fuzil, 7 carregadores e placas de identificação foram localizadas. Olha, os armamentos pesados são armas de guerra, fuzis de repetição, fuzis de longo alcance, são armas que têm entrado em grande quantidade pelas fronteiras brasileiras. Infelizmente, as estruturas federais, como é o caso da Polícia Federal, das Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteligência, até da Receita Federal, que ajuda na filtragem de fronteira, não têm sido bem sucedidas. Tanto que há um volume muito grande dessas armas pesadas que entrando no Rio de Janeiro e em São Paulo principalmente, mas elas se espalham por todo o país. De janeiro a outubro, só no Rio de Janeiro foram apreendidos mais de 500 fuzis desse de combate. São armas poderosas que têm múltiplos usos para os criminosos, para conquistar territórios, para executar traidores ou inimigos, ou eventualmente até enfrentar a polícia com um armamento muito pesado. Ainda há necessidade de uma política nacional mais efetiva, mais competente do âmbito federal para dar conta desse andamento, dessa distribuição de armas pesadas. Isso facilita muito as ações das grandes facções criminosas no país. O empresário estava no radar da facção há muito tempo, segundo o advogado Ivelson Salotto, que defendeu o empresário em 2 processos. Bom, o Vinícius, desde a morte do Anselmo e do Antônio Corona, ele recebia ameaças constantes. A primeira ameaça que ele não foi morto por um milagre, que ele sofreu um sequestro, né, no começo de janeiro de 2022, ele sofreu esse sequestro, foi instaurado um inquérito, esse inquérito foi avocado pelo DEIC para morrer em absolutamente nada foi investigado, né? Chegou a ser ridículo, inclusive, as investigações sobre esse sequestro dele. Fora isso, quando ele foi preso temporariamente, as ameaças para a esposa e para os filhos eram diariamente. Por hora em hora, eram diárias as ameaças, né? Chegaram até a montar fake como sendo da Polícia Federal, intimando ela para ir depor. Eu abri até um procedimento na Corregedoria da Polícia Federal quanto àquela informação. A Polícia Federal relatou muito rapidamente que de fato era fake, era uma mensagem fake, muito identificaram na foto policiais federais, mas que era uma montagem. O empresário era réu em um processo por lavagem de dinheiro da facção criminosa, além de ser suspeito de ser o mandante de um duplo homicídio, envolvendo ex-líderes do PCC. Segundo as investigações, ele teria atuado para lavar 30 milhões provenientes do tráfico de drogas. Na realidade, o Vinícius, pelas contas dele, nunca transitou dinheiro algum. Dinheiro algum transitou nas contas dele. Tanto é verdade que no laboratório de lavagem de dinheiro, que foi feito no processo da primeira vara, se não fala a memória, primeira ou segunda vara de lavagem de dinheiro, que eles foram apensados, né, porque estava 2 processos para investigar a mesma coisa. Então foram apensados, me parece que é na primeira. O que acontece? Veio o labo e deu, o laudo do laboratório deu plenamente consistente a movimentação financeira de Vinícius com a compatibilidade do que ele declarava dos seus ganhos. Então, o que acontece? Como eu não conheço da forma como foi feita a delação premiada, né? Eu não sei a forma com que ele falou, e a confissão dele, para efeito de prova, ela não é uma prova absoluta. A confissão não é uma prova absoluta. A maior parte dessas operações de lavagem foi feita com a compra e venda de imóveis e postos de gasolina. Ele era um grande agente de lavagem de dinheiro da facção. Tanto na aquisição, negociação de imóveis, de maneira geral, ele era um expert nessa área imobiliária, como também já tem mais informações a respeito da ação criminosa na área de combustíveis. São áreas em que há um favorecimento na lavagem de dinheiro. E nessas áreas, sempre os policiais podem fazer tanto a
segurança, né, do Vinícius, como se constatou, alguns PM de fogo fazendo esse trabalho. Pode ter algum esquema muito maior do que isso. A delação que ele fez de policiais envolvidos com a facção também suscita o envolvimento de policiais com a facção. É importante verificar qual a profundidade disso, quantos outros policiais estão, que nível de policiais está envolvido com a facção, em termos de grau de autoridade que tem dentro da instituição. E é necessário ir com muita coragem para cortar na própria carne, como se diz, e alcançar todos os possíveis envolvidos. Nos depoimentos, Gritzbach contou detalhes de esquemas do PCC. De acordo com as autoridades, ele chegou a ter influência em células da organização, como participação no Tribunal do Crime. O empresário era corretor de imóveis no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Foi neste ramo em que ele passou a fazer parte da facção.